É hora de seguirmos para a nossa habitual conversa com Paulo Nascimento. Todos os sábados está presente para a análise de vários assuntos sociais. Hoje iremos falar da violência entre as gangues. Paulo, bom dia. Bom dia, Mr. Feliz Afonso. ano novo, mais uma vez. Estivemos Obrigado. juntos no dia 1, não é? É o segundo dia do ano já junto. Muito bem, então não há necessidade de voltarmos ao ano novo como se nunca tivéssemos nos ter vistos. Mas o ano vai começar, começou já, é um ano de muito dinamismo. Um ano Muitos difícil. desafios também. Um ano difícil. É. Mas acredito que no final de tudo estaremos felizes. Paulo, hoje vamos falar da briga entre gangues, a violência entre gangues. Primeiro, quer caracterizar esse tema antes de vermos um caso de estudo? Sim, se calhar podíamos falar um pouco do tema a nível acadêmico, fazer aqui um levantamento academicamente. Dizer que a existência de gangues ela existe em todos os países, a nível mundial. Não há aqui países, ou se não, há poucos países, ou se não há países que estão isolados disso. O que varia é a forma de atuação dos grupos e a resposta que os determinados países dão a esse fenômeno, a esse problema. Então, dizer que desde o tempo dos anos mais antigos, este fenômeno de grupos, de pessoas, de indivíduos, que no início juntam-se para fins bons e depois acabam resultarem em fins maus, sempre existiu. É bem verdade que nos outros países ele tem efeitos retroativos, ou seja, eles começam em grandes e depois vão diminuindo. Por quê? Porque eles buscam políticas que visam a dar fim a este grupo ou então a diminuir. Certo. Países como o nosso, que não há políticas ligadas a combate ou à redução desta, inverte-se. É que os casos começam com pequenos, depois vão crescendo. Mas dizer que a solução para, não propriamente se calhar acabar com este fenômeno, mas para reduzirmos o número de grupos e o número de violências perpetuadas por estes grupos. Olha, casos de estudo, foram vários os crimes de homicídios voluntários destacados na passada quarta-feira pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda. Para além da morte de um menor de 7 meses praticado pelo próprio pai, dentro das suas diligências criminais, o Serviço de Investigação Criminal deteve, no município do Kazanga, os elementos implicados num crime de homicídio voluntário por corte do órgão genital. Toda a explicação na peça seguinte. Os municípios de Cacoaco, Kazenga e Talatona estiveram na mira das investigações do SIC ao nível da província de Luanda. Desta vez foram detidos 6 cidadãos com idades compreendidas entre os 18 a 28 anos. As implicações criminais são diversas, a destacar a morte de uma menor de 7 meses praticado supostamente pelo seu próprio progenitor. Os crimes são, o primeiro é um que evoca o caso de um pai que matou o próprio filho, a sua esposa, e com uma faca golpeou a vítima 3 vezes na região torácica, acabando por sucumbir no mesmo local. Por conta disso, para se livrar da situação, pela janela tirou o meio a uma casa vizinha e voltou ao convívio em que estava, no sentido de fingir como se nada tivesse acontecido. Portanto, o Serviço de Investigação Criminal de Luanda, naquele município de Cacoaco, tomou conhecimento da situação, encetou diligências, investigou e apurou a situação e deteve o cidadão. Um ato bárbaro, é assim que a avó da vítima considera o crime. Miguel Eduardo diz não encontrar qualquer explicação para este jovem ter matado o próprio filho, por sinal, um ser indefeso, com apenas 7 meses de vida. Realmente é um ato bárbaro, uma vez que é uma criança indefesa. E o próprio pai que gerou realmente é o primeiro defensor dessa criança. E é o primeiro que volta contra o filho a agredir de uma forma barbaramente. Então realmente é um ato reprovado na sociedade. Não encontro, porque
ele não alimenta esse bebê. Não é ele que sustenta. Mas nós, os pais, é que demos o sustento, a saúde a essa criança. Então não encontro explicação. Tenho a lamentar. Para além da morte do menor de 7 meses, dentro das suas diligências criminais, o Serviço de Investigação Criminal conseguiu deter no Kazenga os elementos implicados no crime de homicídio voluntário por corte de órgão genital. O oficial de informação, ao descrever a ocorrência, fez saber que foi uma rixa de gangue onde a vítima pertencia a um dos grupos. No município de Kazenga, numa luta entre duas gangues, dois grupos criminais, um cidadão foi morto em que foi cortado o seu órgão viril, no caso o pênis, depois de ter sido espancado por outra gangue. No caso são duas gangues, uma gangue referente ao município de Cacoaco e outra referente ao município de Kazenga. Já estão detidos dois cidadãos pertencentes ao grupo do grupo Turma do Peixe e um referente ao grupo Tatotita, que é o grupo em que a vítima fazia parte. E depois de ter sido espancado, o elemento do outro grupo, não satisfeito, decidiu cortar o pênis e o mais grave, publicou o pênis, circulou com o pênis do indivíduo pela rua dentro do município de Kazenga. Foi um caso que manchou e trabalhamos para deter os elementos. A Gupi, é assim que a vítima que foi cortado o pênis era chamado. A irmã diz que o facto só aconteceu porque o malogrado pretendia largar o mundo da criminalidade. Ele tinha grupo, mas em confusão, porque eles já se deram paz. Ele pediu paz, então esse grupo que lhe mataram não ficaram a gostar que ele pede paz. Por que ele vai pedir paz? Não pode, antes que ele pegaram, lhe mataram. Aconteceu lá para as 0 horas. O grupo do peixe eram 10, o outro lhe dá com a moca da cabeça, cai no chão. Assim que ele caiu no chão, o outro começou a lhe espetar com a boa de pedra daqui da testa, o outro lhe picou com a faca daqui, puxou. O outro lhe cortou o pênis, ela gritou mesmo muito. Se gritou mesmo muito, todos os nomes da família ele gritou, lhe cortaram o pênis assim diretamente mesmo, não deixaram nada. Emanuel Capita, oficial de informação do Serviço de Investigação Criminal de Luanda, deu garantias de que os 6 implicados já foram entregues ao Ministério Público para os devidos trâmites criminais. Paulo Nascimento, algum comentário? Ilustre Afonso, quando há percas de vida, não há comentários nenhum que deixa-nos confortável de o fazer. É apenas dizer que cada vez mais os angolanos morrem por coisinhas pequenas, por simples desentendimento de pessoas, de grupos. Estamos a perder vidas e parece incrível. 2022 entrou com este dilema. Mas, academicamente, isto já foi alertado várias vezes nos nossos estudos, nas nossas análises, que o crime em Angola tem tendência de aumentar e a violência idem. Tudo porque continuamos a ter um executivo que está a fazer vista grossa aos estudos apresentados pelos sociólogos, pelos psicólogos, pelos criminólogos, pelos juristas. Mas de que maneira essa vista grossa? O que acontece? Há uns tempos para cá, tem-se notado que tem sido apenas responsabilidade do Ministério do Interior, ou seja, a polícia e o SIC, em dar resposta aos fenômenos criminais. Quem devia dar resposta, além do SIC? Os fenômenos criminais, ele passa por um estudo multissetorial. Ou seja, todas as áreas do saber estão ligadas ao fenômeno criminal. A resposta a este problema deve ser dada com a união de todos os profissionais, ligadamente, sobretudo os que estão mais ligados à área criminal. O que acontece? A polícia e o SIC,
eles, dentro daquilo que é o fenômeno criminal, eles vão dando resposta aos atos de violência, aos atos criminais. E quem vai dar resposta? Aqueles que são as causas. Quem vai fazer estudo sobre os fatores desses crimes? Há grupos de indivíduos formados, unidos, a fazer diariamente estudos ligados a esses fatores. Mas esses não estão a ser vistos, nem tidos, resultados são esses. Dói-nos a nós porque foram feitos estudos, N estudos, que vêm apontando que situações desses vêm agravando cada vez mais. Nós não estamos a olhar para aquilo que são os fatores. Diariamente vai se apresentar indivíduos que estão a ser detidos, indivíduos que estão a ser mortos. Isso é apenas consequência. Mas isso é consequência. Isto não vai ser solução. Ou seja, o SIC foi para essa zona, retirou os indivíduos envolvidos, meteu para a cadeia e naquela zona já não vai voltar. Apenas voltará quando haver mais um ato criminal. O que é mau? O indivíduo na cadeia, ele é acompanhado como deve ser. É reeducado para a possível Ele é reinserção. ressocializado como deve ser. E grande parte desses rapazes são menores de 18 anos que acabam às vezes por não cumprir uma pena. Logo, é verdade que os indivíduos devem ser responsabilizados criminalmente. É verdade que a polícia, que o SIC tem que fazer o seu trabalho diariamente. Esses, algumas vezes, temos que reconhecer que têm tido muita dificuldade para fazer o seu trabalho. Sobretudo os que trabalham dentro da penitenciária. Tratar de um detento requer condições sociais, requer condições dos próprios profissionais que estão ligados a isso. Materiais e psicológicas. Não há. Então, como é que tu vais tratar de um detento, vais dar a devida atenção num detento, quando você, o próprio agente, tem dificuldades? Nós conhecemos diariamente quais são os problemas que os agentes vivem nas esquadras. Nós conhecemos diariamente quais são os problemas, as dificuldades que os próprios agentes têm. Logo, se não há condições para o próprio agente fazer devidamente o seu trabalho, não tem como ele assistir devidamente o detento. Prova disso, há uns anos atrás tivemos aqui um estudo que apontava que as zonas com maior índice de criminalidade são as zonas onde tem uma esquadra próxima. A que se deve isso? Tivemos o caso, vamos chegar, tivemos o caso da nona, a antiga nona esquadra, aquela que está próximo do ex-Roque Santeiro. Era uma zona de grande índice de criminalidade. Tivemos a oitava esquadra. Temos aqui a situação do Catinton. Temos a situação da UAT, hoje não é propriamente a UAT que está lá, mas há uma esquadra que está lá. Essas zonas são as zonas mais afetadas criminalmente. A que se deve? A que se deve o quê? É simples. A nossa polícia é posta nas esquadras muitas das vezes sem condições. O que é que se alimenta diariamente o agente que está no posto de trabalho? Onde é que o agente faz uma alimentação em condições? Onde é que o agente consegue beber uma água fresca? Onde é que o agente consegue fazer as suas necessidades básicas? Muitas das vezes o agente recorre à casa do cidadão. O que é que acontece? Está provado cientificamente que a relação humana, a convivência humana, cria afetos. Laços. Logo, o agente alimenta-se na casa do cidadão. Muitas das vezes acaba por ter relações ou laços familiares, namorando ou mesmo sendo marido do cidadão, filha, das pessoas do arredor, da senhora que vende a comida ou da senhora, a moça que atende. Essa por si é mãe daquele indivíduo que comete o crime. O agente depois fica retido ou fica com dificuldade de fazer o seu trabalho. Primeiro, por quê? Porque, e tínhamos aqui depois solução, primeiro porque se agir em conformidade, depois acaba sofrendo. Sofrer, primeiro, retaliação, primeiro porque o próprio agente é identificado, e da mesma forma que há aqui a criação, a instituição policial, os bandidos também estão unidos, estão organizados. E muitos agentes sofrem retaliação. Por quê? Porque a própria segurança, eles depois de sair dos seus postos, não têm segurança, estão expostos. E mais do que isso, têm necessidades graves, passam dificuldades graves. O que é que acontece? O agente está ali exposto no bairro, sem condições nenhuma, e depois depara-se com essa situação.
Solução. Como é que temos que resolver esse problema? Primeiro, começar por dar condições nas esquadras. Começar por dar dignidade aos agentes. Só assim ele vai conseguir fazer bem o seu trabalho. Depois, os agentes não podem ser postos efetivos ou estar num determinado posto, numa determinada esquadra, durante muitos anos. Cria laços. O agente num bairro, depois de 6 meses, é conhecido por todos. Esse é o fulano, esse é o agente fulano, esse é bom, esse é mau, isto é mau. Os agentes deviam ter aqui um ciclo de rotação. Eles tinham que rodar nos postos. Trabalha no Samizanga, tem que viver num posto distante. Para acabar com os monopólios. Isto ia inibir aqui a relação do agente e a polícia. O que dá a impressão é que nos nossos bairros os criminosos são amigos dos próprios polícia. E quando o cidadão, o pacato cidadão, vai fazer uma determinada denúncia, o próprio agente, em alguns casos, ainda diz no criminoso que quem fez a denúncia é o vizinho exposto ainda ao perigo mais ao cidadão. Bom, em termos daquilo que é resposta às gangues, nós tivemos situações piores. Pior por quê? Porque no passado as gangues faziam recurso à arma de fogo. E aqui dizer que a polícia fez um trabalho brilhante. Por quê? Porque hoje ainda existe muitos grupos, mas hoje a violência perpetuada por esse grupo tem sido mais a recurso de armas brancas. No passado havia muita arma de fogo dentro dos grupos e afirmar categoricamente que a maioria das armas que existia dentro desses grupos era fornecido por filhos de pessoas ligadas ao Ministério do Interior e às Forças Armadas. Hoje há um maior controle das armas, hoje até temos agentes da polícia que nem arma têm. Então, há um maior controle das armas. Então, faz com que os criminosos ligados ao grupo, estamos a falar aqui criminosos ligados ao grupo, às rixas, têm menos armas. Há um grupo de criminosos com armas, que são aqueles que fazem os assaltos. Esses têm arma e está bem identificado em termos de tipo de crime, mas os grupos não. Hoje no bairro, e aqui mais uma vez dizer que está de parabéns o Ministério do Interior e a polícia e o SIC, um grupo ou um cidadão qualquer, dentro de um bairro, se fizer um tiro, em menos de 6 horas, o cidadão é detido. E dizer que dentro disto estão de parabéns as instituições. Dizer que os mesmos grupos que estão ligados a essas brigas estão identificados pela polícia. Por isso é que quando há situações e com reincidências, não é? Vão detidos, depois voltam no bairro e fazem uma ação. Por isso é que quando há essas situações, facilmente o agente do SIC ou da polícia consegue chegar ao criminoso e apanhar. Por quê? Porque conhece os criminosos. Ou seja, dentro do bairro, os agentes ligados ao SIC, ao Ministério do Interior, nos conhecem como cidadão, como pacato cidadão ou como criminoso. Só que o agente, como ele tem como atua em situação do crime, então espera o crime acontecer para que se consiga dar resposta. Aí estamos resolvidos, está bem identificado, está bem controlado. Agora, para que não haja criminoso, quem está a fazer esse trabalho de base de prevenção para combater, para fazer o trabalho primordial, o primeiro trabalho, que é o trabalho de limar a existência de grupos. Há uns tempos para cá, dá-nos a impressão que o crime compensa. A impressão que dá é esta. Por quê? Porque diariamente vimos quem está em grandes carrões são diversos criminosos identificados. Quem está nas festas hoje a sambar, quem está a divertir na custa do pacato cidadão, são os criminosos, e todos bem identificados. Então o pacato cidadão começa a ver que aqui alguma coisa não está a funcionar. Então o professor vive à base de mesquinhas, coisinhas pequenas. O professor mendiga, o médico mendiga, o jornalista mendiga, o pacato cidadão mendiga. E o criminoso está em bons carros, está engravatados, bem identificado e nada é feito. Então temos que olhar para esses casos. Então chamar aqui, mais uma vez chamar, por favor, olham para essa situação, tentam ir buscar o nosso reverendo Tony Zinga,
a nossa doutora Canguimba Danás, a doutora Encarnação Pimenta, são pessoas que a nível de idade têm moralidade para pegar na sociedade e baixar aqui alguns conselhos, algumas contribuições. São pessoas que escrevem diariamente, escreveram muito sobre esses fenômenos. E nós estamos simplesmente a pegar nos seus estudos, nos seus livros e deitar fora. Essa solução é fácil. O executivo só tem que pegar nos acadêmicos, nos estudos e perguntar, meus senhores, o que é preciso para resolvermos esse problema? E sabe o que vai acontecer? Simplesmente os acadêmicos, nós que já estudamos o fenômeno criminal há uns tempos, vamos pegar os nossos estudos e vamos dar na mão dos executivos. A solução parte por essa. O executivo acaba por ter menos trabalho do que o próprio pacato cidadão. Porque o executivo só tem que fazer uma coisa simples. Políticas sociais. Acabar com a desigualdade social. Acabar com a impunidade. Se começar a pegar por esses fatores, o resto será mais fácil. O atual combate aos diversos crimes em curso no país tem vindo a dar uma resposta a esse fenómeno. É um fenómeno que não vai acabar em 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas contribui positivamente para essa redução. O combate ao crime, ele deve ser tido em todas as esferas, todas as classes. Não se organiza sociedade nenhuma quando a organização começa lá embaixo. Não, mas atualmente temos o combate à corrupção, à impunidade e outros vários crimes e atinge, se nós vermos, pessoas de alto padrão. Ninguém é isento disso. O combate à corrupção é uma medida que, a seu tempo, devemos também reconhecer que tem jogado aqui algum trabalho importante. Mas ela ainda falha e falha muito. Falha muito por quê? Porque combatemos determinadas classes e determinadas classes não estão a ser combatidas. E isto é um problema que, se tivéssemos que combater a corrupção hoje, do dia para a noite, como ela é, eu tenho certeza que teríamos poucas pessoas a nível nacional com moralidade de estar fora da cadeia. Olha, atualmente, Paulo, de acordo com os últimos dados que tivemos, a Procuradoria-Geral da República tem mais de 700 processos, além dos que já foram efetivados. Não é? Só para caracterizar que este combate abrange quase todos os níveis, do mais baixo ao mais alto padrão. Mas o nosso interesse aqui está mesmo nesta questão de gangues. Infelizmente, o tempo também já começa a cobrar e aqui começam a fazer a pressão para o fecho do programa. Eu quero saber como é que nós podemos mudar a mentalidade desses jovens. Bom, a mentalidade desse jovem começa por coisas fáceis. Primeiro, passar a mensagem positiva ao cidadão. Mas depois, não basta ficar por aí. Porque se o cidadão vem te explicar que comete crime porque está desempregado ou porque está em falta, não tem uma ocupação, tu lhe dizes que não. Ok, tudo bem, mas não é motivo suficiente para tal. O cidadão até pode ter vontade de mudar. Mas depois, se não haver aqui um esforço da nossa parte em fazer um trabalho contínuo, porque não basta chamar a atenção ao cidadão ou conversar com o cidadão e depois dar as costas. Conversar com o cidadão, criar condições para o cidadão se manter, olhar para aquilo que eu gosto que o cidadão tem, o que é que o cidadão sabe fazer, certo. O que é que o cidadão gostaria de ser, o que é que falta no cidadão. E às vezes o que o cidadão pede é coisa simples. Primeiro, condições para exercer aquilo que é a atividade que ele normalmente até gosta ou já pratica. Normalmente, se olharmos para o bairro, a maioria dos criminosos, dos membros dessas gangues, estão ligados ao estilo musical, ou kuduro ou rap. Outros ainda são bons em desporto, ou futebol ou basquete. Outros ainda até são bons em informática. Ou seja, está identificado. Devem-se criar condições para que sejam enquadrados socialmente. Está identificado aqui situações ou meios onde conseguimos encontrar o que hoje, dia 8, o Dia da Cultura Nacional, aproveitar o momento, o dia para falar que sim, o Ministério da Cultura devia olhar para o jovem ligado ao crime, fazer só um estudo pequeno, vai para esse jovem e procura saber o que eles sabem fazer. E a maioria dos jovens estão ligados ao mundo indivíduos que têm condições para, dentro da nossa cultura, contribuir com alguma coisa.
Logo, não é tão difícil resolvermos o problema dos grupos que existem a nível nacional. Deve haver apenas a vontade política. Não é? Vontade política, é verdade. Muito bem. Paulo Nascimento, muito obrigado então. E próximo sábado, se Deus quiser, estaremos aqui de volta com outras análises. Obrigado. Caro telespectador, fica também um conselho, não é? É preciso que se tenha consciência. Não podemos praticar as ações buscando justificações. Olha, eu só fiz isso por causa daquilo. Eu também sinto fome e não tenho coragem de fazer determinadas coisas. Nem sequer penso nisso. Porque para quem é cristão, por exemplo, sabe, só o facto de pensar numa coisa já pode levar a pecar. Então, por favor, meu amigo, procure um trabalho digno. Há jovens até que estão envolvidos nessas coisas de gangues, não passam necessidades em casa. A mãe cozinha todos os dias e cozinha o que ele gosta. Às vezes até exige: mãe, hoje eu não quero comer funge. Eu quero hoje mesmo bacalhau com natas. Têm esse privilégio e alguns destes estão envolvidos em grupitos, lutar com katanas, os outros chamam de facão, né? Lutar com katanas, garrafas, outros objetos contundentes, depois cometem crimes e no final de tudo quer fugir. Está a fugir por quê? Vamos mudar, meus amigos. Nós todos gostamos um do outro e ninguém gostaria que lhe fizessem aquilo que alguns fazem nos outros, né? O que você não gosta no teu corpo, o outro também não gosta. Se você não gosta de um cortezito, ainda que seja com agulha, uma picada de agulha, ou um corte com uma lâmina, o outro também não quer que isso aconteça no seu organismo. Vamos mudar, meus amigos, que sejamos mais angolanos e unidos. Até segunda-feira. Bom dia!